Porque Deus, através de uma experiência que Jó teve, ao ser questionado que ele deveria amaldiçoar a Deus e depois morrer, porque ele estava em petição de miséria, mas ele faz uma declaração que pode ser até impactante para nós, mas é uma forma de nos ensinar. E essa declaração, ele fala o seguinte: mulher, nós devemos nos alegrar apenas pelas coisas boas que recebemos de Deus, e não pelas coisas ruins que nos sobrevêm. Nós temos que louvar a Deus por tudo que vem sobre a nossa vida. A experiência da perda da nossa netinha, naquele período, foi uma experiência muito difícil, amarga, como talvez você já tenha passado uma experiência dessa, da perca de um parente, de um amigo, de alguém que você tanto amava. Mas o Senhor é tão tremendo que nisso Ele coloca a sua mão, coloca o seu cuidado, coloca a sua ação de misericórdia, de bondade, de sustentação. E uma coisa é certa: você não vai se manter, você não vai viver e não vai se realizar se viver só por você ou por circunstâncias que cercam a sua vida. Portanto, você precisa depender somente do Senhor. Deus, somente Deus. Isso é declaração de fidelidade. Vou servir somente a Deus. As crianças até 10 anos poderão sair para a classinha. A equipe estará lá esperando vocês para esse momento também de alegria, de ensino da palavra. É criança que está saindo, então é natural isso aí. Não se preocupe. Vamos abrir nossas Bíblias enquanto as crianças estão se locomovendo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, palavra do Senhor para nós nessa hora. E eu gostaria de chamar a sua atenção, sendo você adolescente, criança, sendo você um garotão, uma garotinha que está aí também, um adulto, um adolescente. Não é hora de brincar, não é hora de celular, não é hora de nada. É hora de ouvir a palavra de Deus. É hora de estarmos atentos. Daniel capítulo 2, eu vou ler alguns textos ressaltados aqui, não vou ler todo o capítulo porque é muito longo, mas para que a gente possa se encaixar dentro daquilo que eu creio que Deus tem a nos ministrar. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, adivinhos, feiticeiros, astrólogos, para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse: tive um sonho, estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, conta o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. O rei lhes respondeu: este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensa, grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e a sua interpretação. Ao versículo 14 nós vamos. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. E ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus dos céus. Versículo 20, Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. E Ele muda os tempos, as estações, remove e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que o conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Versículo
46 em diante. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou que lhe trouxesse oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e é o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei exaltou a Daniel e lhe deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra poderosa, imutável, palavra que quando crida, quando ouvida, quando vivida, ela traz mudança, transformações, ela revela o escondido do coração de qualquer um, Senhor. Por isso nós queremos pedir que essa palavra, nessa noite, possa cumprir o propósito para o qual ela será mandada pelo Senhor, que ela atinja o coração de cada um que aqui está, e transforme os nossos pensamentos e ações, e que nós possamos nos amoldar e viver, ó Pai, colocados debaixo dessa palavra, para que assim o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar, nossos projetos, todas as nossas intenções apenas glorifiquem o teu nome, exaltem o teu nome. Senhor, recebe a nossa gratidão em nome de Jesus, amém. Lendo comentário sobre este texto, Russell Shedd, ele fala que a sabedoria de Deus pode ser considerada de dois pontos de vista diferentes: da sua vontade soberana e o seu poder soberano. Deus tem sua vontade soberana e Ele vai cumpri-la na existência, na nossa frágil existência. Porém, Ele também tem o seu poder soberano. Quando cremos e vivemos para Deus, qualquer obra contrária que possa se levantar e possa se opor entre nós e Deus, Ele com o seu poder vai desbaratar, Ele vai remover. Mas é necessário que nós entendamos o agir do nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso sugere a nós que todas as nossas ações, nossas escolhas, nossas atitudes devam harmonizar-se ao supremo querer do Senhor. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos fazer, tudo o que projetamos, tudo o que viemos idealizar, nós devemos submeter isso para que a vontade do Senhor seja superior, que ela esteja coordenando e dirigindo tudo isso. Ainda que nós muitas vezes nos deparamos com ocorrência que se apresente contrária ao que ansiamos, isso é muito comum. Algumas coisas vão atravessar o nosso caminho, vão obstruir o nosso caminho, os obstáculos virão diante de nós e vão refrear, vão brecar exatamente aquilo que tanto desejávamos. Não vai acontecer como eu queria, como você queria. Isso acontece normalmente. Grande dificuldade que se tem nisso é como se comporta. É como nós respondemos a estas ações, a essas interferências, a esses obstáculos que muitas vezes são colocados pelo próprio Deus para que nós possamos rever o caminho, o plano, o alvo, o nosso desejo, porque muitas vezes ele está dissociado, ele está divorciado da vontade de Deus, que deve ser soberana e é perfeita. A vontade de Deus que é agradável, logicamente primeiro agradável a Ele, por isso que nós precisamos nos encaixar dentro dessa vontade. Ainda assim nós devemos perceber que o nosso soberano Senhor está no controle total de qualquer situação. Portanto, que você possa entender isso e concordar com isso, porque senão não vai adiantar continuar pregando aqui. Deus está no controle da situação da tua vida, não importa que situação é essa que você esteja. Ele está no controle porque Ele é soberano. Ele só não pode estar no controle se você está vivendo para você, fazendo o que você quer, dentro dos seus propósitos. Então você está criando uma barreira entre você e Deus. Ainda assim, eu posso afirmar que Ele está no controle, porque Ele vai trabalhar para reverter o teu coração, mudar essas ideias errôneas para te colocar de novo no caminho. Baseado no que nós vemos a parábola do filho pródigo, Deus permite toda aquela situação na vida do homem, usando a parábola, ainda que não uma história verdadeira, mas o exemplo da história nos leva a pensar que ainda que caminhemos por caminhos tortuosos, por situações do nosso querer, da nossa vontade, para suprir o nosso bel prazer, Deus vai trabalhando nisso para nos levar de volta para o ponto de início, para estar em harmonia e na comunhão com o Pai. Amém?
Meus irmãos, a palavra do Senhor nesse texto, ela é impactante, porque o livro de Daniel, ele inicia-se com a intervenção divina em relação ao povo de Deus. Anos finais da monarquia de Judá, o rei Josias havia sido morto, o povo está fora do propósito de Deus. Daniel afirma que o Senhor entregou o rei Jeoaquim nas mãos do rei da Babilônia. Logo, o rei da Babilônia, ele é um instrumento de Deus nessa hora. Portanto, o Senhor Deus continua no controle de tudo, apesar desta situação de cativeiro, apesar da prisão, apesar de Judá, o povo de Judá está sendo levado cativo. Deus continua no controle. Eu quero que você entenda que a vida cristã, ela só vai ser exuberante. A vida cristã só vai ser impactante, ela só vai ser uma vida gostosa, para usar um termo mais fácil de entender, quando nós compreendermos que apesar da circunstância, esse Deus está no controle. Apesar da dor, apesar das contrariedades que nos assaltam, este Deus, nosso Deus, o único Deus, está no controle e está dirigindo todas as coisas. Aí a vida cristã, ela torna-se uma vida autêntica. Ela passa a ser uma vida que é uma realidade. Ela passa a ser uma vida que leva-nos adiante do mundo, olhar para o mundo não tendo nenhuma necessidade, ainda que o mundo olhe para nós achando que nós somos um restinho, ou alguém que está abandonado, ou alguém que está esquecido, ou alguém que não vive os prazeres. Pelo contrário, o prazer do cristão é estar submetido à vontade total do Senhor, ainda que chorando. Não tem amém quando fala de choro, de dor, né? Esse é um negócio sério. Mas ainda que sofrendo, ainda que chorando, ainda que mancando na nossa existência, mas se estamos na harmonia com esse Deus, então nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. Quantos são felizes aqui por servir ao Senhor? Quem é feliz aqui por sofrer pelo Senhor? Tudo doido, né? Um bando de doido tem aqui. Mas é verdade. Esse mundo não traz alegria, não traz alegria. O que a gente vê é lamento, o que a gente vê é choro, o que a gente vê é choro interminável. O que a gente vê são declarações intermináveis do que não há o que fazer, porque isso tomou conta e não há mais o que fazer. Quando hoje uma declaração, um programa todo dedicado àquele dançarino que foi morto, por engano, não sei se foi engano ou sei lá o que aconteceu, mas todo mundo chorando, lamentando, e só fica nisso. E vai lamentar muito mais, porque é isso que é o mundo hoje. Mas nós temos as perdas também como povo de Deus. Nós somos levados cativos algumas vezes, porque o próprio Deus permite essa situação, mas mesmo assim, Ele é o Deus que está com a sua mão sustentando, e ainda que a dor seja grande, a graça do Senhor é maior e nos sustenta em meio a essa dor. Por isso eu prossigo servindo esse Deus, não desisto dele, não vou deixá-lo, quero servir com alegria esse Deus enquanto viver, porque esse Deus, ele nunca falhou comigo e nunca falhará também com você, se você crê nele e entregou sua vida a ele. Sendo que foi Deus quem entregou Jerusalém aos babilônios, então Deus também poderia libertar com seu poder, amém? Porque é isso que precisamos saber, Deus, ele tem plano perfeito. Ele não abandona, ele não joga lá não. Essa ideia de alguns que tem algumas ideias, né? Algumas filosofias ateias que declaram que Deus criou e abandonou e deixou o povo aí à mercê. Mas negócio de filosofia, fala com o pastor Joelito que ele é crânio nisso, eu não sou. Aí então, os olhos da fé reconhecem que ainda que Nabucodonosor tivesse tomado os utensílios do templo para seu próprio tesouro, e tivesse atribuído sua vitória aos deuses, porque foi isso que ele fez. Na verdade, quem realmente havia permitido ser bem sucedido no que ele fez foi o Senhor, porque Deus usou Nabucodonosor. Deus usa esses vasos da ira, esses vasos errôneos aí para agir e cumprir os seus desígnios, o seu propósito. Por isso que não fique sem entender quando alguma coisa mal atingir você, quando alguma coisa contrária àquilo que você tanto desejava atingir você. Deus está usando essa circunstância, Deus está usando pessoas que você pode até dizer, não, é impossível Deus usar. Deus usa. Ele usou esse Nabucodonosor, um cara com nome desse, né? Deus usa.
essas circunstâncias, para levar-nos a entender que Ele é Deus sobre todas as coisas. Esta é a beleza da vida cristã, saber que temos um Deus que ainda que choremos, que sofremos, que ainda que sendo levados cativos pela circunstância, sabemos que há um Deus que está no controle e nada ficará perdido, e ao final nós teremos a vitória completa. E se não for a vitória diante dos homens, nós teremos a vitória lá na glória junto com o Senhor, porque é para lá que nós vamos. Meia dúzia disse amém, e o restante? As vitórias do Nabucodonosor o direcionou para a soberba. As vitórias que ele teve gerou autoconfiança. Equivocadamente ele imaginava que vencera o povo de Deus por sua própria força e capacidade. Ele está equivocado. O sonho da parte do Senhor para Nabucodonosor aponta que o Senhor Deus intervém sobre os projetos, sobre os planos humanos, removendo-os da nossa vontade e o nosso querer, porque é Deus quem vai agir assim. Ele vai nos tirar dessa intenção, desse propósito, porque Ele intervém. Ao acordar o rei Nabucodonosor, perturbado com o sonho, porém por um dispositivo divino, foi Deus quem agiu ali, né? Ele não lembrou do sonho. Você viu o texto? Chama lá os magos, chama os feiticeiros, chama toda a corja lá, chama toda essa raça aí metida com o ocultismo, traz eles na minha presença. Mas sabe para que era? Não era para dar interpretação do sonho, é para que eles contassem qual foi o sonho que o rei teve. Vai ter que ser feiticeiro bom para chuchu, para aguentar esse negócio aí, para saber esse negócio. Não era só para dar interpretação, é para falar qual foi o sonho que eu tive que me perturbou tanto que apagou, deletou da cabeça dele. Mas uma coisa Deus deixou com ele, a perturbação. É legal quando Deus age assim, deixa as pessoas perturbadonas, né? Sem direção. O que eu faço? É nessa hora que você chega, Jesus liberta você, Jesus muda a sua vida. Então, quando ele acorda, ele está perturbado. As ingerências divinas no alucinado projeto humano, é o que você está vendo aqui. Deus intervindo, Deus entrando nesses projetos humanos egoístas, nesses projetos destrutivos. E nada na existência humana advirá meramente pela vontade, pelo projeto humano, pelo projeto autômato. Nós temos essa tendência, vou fazer isso, esse ano eu vou concretizar isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Tiago chama atenção quando ele diz, se Deus permitir. Nem nós cristãos às vezes estamos usando disso. Nós fazemos nosso projeto, esse ano eu vou fazer isso, e vai socando a coisa, não é? Deus nada. Mas Tiago chama atenção, fala, vamos fazer se Deus permitir. Coloca o Senhor na sua frente, coloca o Senhor na direção. Aliás, na direção não, coloca na mão dele tudo, a tua vida, todos os projetos, teu filho que vai nascer, coloca na mão do Senhor, a tua casa que está sendo construída, coloca na mão do Senhor, porque se ele não cuidar, vai cair tudo aquele negócio lá. Eu assentando o bloco, então, coloca na mão do Senhor. Não vai cair nada não, porque é Deus que vai controlar o negócio. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado justamente com essa tentação que o mundo está sempre apresentando para nós. Você pode fazer isso. O sistema econômico do nosso país parece ter uma estabilidade, as coisas estão mais fáceis, e por isso hoje a classe média, né? Já mudou esse negócio de classe média, né? A classe pobre virou média, agora é média alta, ó, para deixar você achando que você tem dinheiro para gastar, porque na verdade o governo quer que você gaste lá para a economia ficar aquecida, e depois você fica com seus carnês penduradão lá, e fica nas portas da lotérica enfrentando fila para pagar os seus carnês atrasados. Aí você vai entender o quê? Que você pode todas as coisas, e nisso você erra, porque você não pode sequer tomar um passo se não tiver o Senhor na frente. Quem dirige a sua vida é Deus? Quem dirige a sua vida é Deus? Então amanhã, quando você fizer um plano para fazer alguma coisa, você vai ter que orar e falar, Senhor, é para fazer isso, e esperar a resposta dele. Pode ser que ele não dê a resposta amanhã, vai ficar para o mês que vem. E aí vai esperar? Se Deus, você falou que Deus dirige a sua vida, então leva a sério esse negócio. Espera ele mostrar. Eu vou casar. Casa é bom, é uma bênção. Eu sou casado há 30 aí, sei lá, já foi. Mas, e sou feliz com essa mulher que eu casei. Mas casei porque o Senhor deu o sinal verde. Coitadinha dela. Mas o Senhor deu o sinal verde. O Senhor aprovou. E está aí essa mulher abençoada na minha vida. Fez um pudim hoje que eu pus até no Facebook. Quem viu o pudim da dona Ida hoje?
Pessoal de Facebook aí. É só para ver, não é para comer não, deixa isso comigo. Nós precisamos entender que todos os projetos que nós temos na nossa vida não podem estar dissociados da vontade de Deus. Quando a gente mete a cara para fazer aí tem um termo no mundo comercial aí, é uma galinha morta. Que eu lembro de galinha morta é macumba, gente. Já percebeu esse negócio? Elefante branco, né? Pastor que é do comércio. Elefante branco. Que é uma coisa, um achado. Então você vai lá e faz, e nem consulta Deus. E Deus não era para fazer. O que acontece, meu irmão? É só tristeza e choro. E Deus vai ter que fazer o quê? Vai ficar 40 anos passeando no deserto, até que você volte para aquilo que eu coloquei você. Aí, meu irmão, você vai ter que ser cristão verdadeiro, para aguentar a mão de Deus agindo em você. Porque Deus é Deus de amor, mas Ele corrige. Que bom que Ele corrige, senão a gente ia ficar tudo torto o resto da vida, né? Portanto, o sonho veio a Nabucodonosor e o coloca nessa posição de perturbação. Então ele chama lá os adivinhos. Mas, meus irmãos, vamos pensar uma coisa: os propósitos. Qual é o propósito da intervenção divina? Lógico, Deus tem, acabamos de cantar, Deus tem os seus desígnios, Deus tem o seu propósito, e Ele vai entrar com o seu propósito. Se você quer Deus operando em sua vida, Ele vai operar, mas você vai ter que entender. Primeiro propósito que nós vamos observar aqui: o Senhor quer o quê? Vamos ler junto aí, só ela, Iracema não, vamos lá. O Senhor quer mostrar a falibilidade dos projetos humanos. Os projetos humanos são projetos que vão até um certo ponto, depois perde a sua vigência, porque é humano. Por que perde a vigência? Porque o humano é errado. Como humanos nós falhamos, nós somos envolvidos pela emoção, pelo aventurar, pelo querer, pelo ansiar, e aí esses projetos vão perder a sua vigência, vão falhar. Por isso que o Senhor quer mostrar a nós o quanto somos falíveis. Você não pode nada, você não consegue viver para estabelecer os seus propósitos. E então, os planos humanos, meus irmãos, são planos que vão falhar. São planos que terão a sua pequena validade. Por isso, Deus quer mostrar isso. Os planos humanos não consideram tragédias, derrotas. Já percebeu isso? Quem inicia um ano falando, no mês tal, eu vou passar por essa derrota. Ninguém coloca a derrota na agenda. Ninguém coloca essas situações. Isso é plano de Deus. Os planos humanos nunca vão considerar essas coisas. Ainda mais quando se trata de um reinante autocrata. O cara se autodirige. Nabucodonosor se autodirige. Ele não quer saber, ele tem os deuses dele, mas os deuses dele é apenas para ser consultado, para que o querer dele seja feito. Mas em relação ao Deus poderoso, ele não está nem aí. O tormento causado pelo Senhor na vida de Nabucodonosor tem como objetivo demovê-lo dessa segurança imaginária. Ele se sente seguro porque dominou sobre as nações e por fim agora dominou sobre o povo de Israel, porque alguém levar o povo de Israel cativo era considerado cara naquela época, né? Porque todo mundo tinha medo do Deus de Israel, não era? Alguém que conseguiu dominar esse povo, esse cara está em alta, esse está em evidência. Mas nos versos 3 a 10 do texto, se você observar e se você olhar lá, há 3 interações entre o rei e os adivinhadores, que se tornam cada vez mais intensas. Lê depois lá, agora talvez não vai dar tempo, mas a ira do rei crescia, como também crescia o medo dos adivinhos. Quando eles começaram a não entender o que o rei queria. E o rei pedia para eles, e eles não conseguiam. Se o rei os relembrasse verdadeiramente do seu sonho, que não era possível, então as suas ações seriam um reflexo da tentativa do testar do rei. A dignidade dos adivinhos estava em jogo. A atuação do rei talvez seja a parte mais importante desta mudança. Por quê? Porque havia instabilidade, insegurança e havia irracionalidade. O rei não conseguia colocar a sua mente em ordem, perdeu totalmente a visão de tudo, porque ele não lembrava do sonho. Mas o próprio Deus coloca a sua criação em situação complicada. Sabe, é interessante a gente olhar para a palavra de Deus e ver quantas vezes Deus colocou o povo dele em situação difícil. Porque eu tenho que dizer isso hoje? Porque hoje, na verdade,
O Deus que está sendo buscado é o Deus que atende e responde a tudo de bate-pronto que eu quero. E alguns estão pregando esse negócio aí. Esses pregadores midiáticos, esses homens que querem o ibope, esses falsos mestres que estão querendo atrair para si adeptos para sustento da sua rádio, do seu não sei o quê, começa a pregar no sentido só do Deus que vai dar, vai acrescentar, vai curar, vai livrar e vai fazer tudo isso. Ele faz, mas escondem, eles omitem o fato de que Deus usa vara até de ferro contra o seu povo. Está lá na Bíblia. Do Deus que leva o povo para o vale, do Deus que leva o povo para a situação de aperto, do Deus que vai provar o seu povo, mas é isso que ele quer mostrar a esse rei, que ele é o Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus coloca o povo em situação difícil, complicado, para poder mostrar o quê? Que ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando os meus desejos, minhas realizações, o meu querer, as minhas conquistas desviam o meu olhar do Deus Todo-Poderoso, então esse Deus vai entrar com alguma ação para tirar você o olhar dessas coisas. Porque quando que a gente é feliz? Porque fixou dentro de alguma coisa que é temporal e que vai perder, e a gente coloca lá a nossa confiança. Eu conquistei tal coisa, pronto, aquilo parece que foi a coisa do ano, né? Agora eu estou feliz. Meu amigo, você não é feliz com coisas. Ninguém é feliz com coisas. Pergunta para Salomão. Salomão está no céu, né? Pergunta para Salomão quando chegar lá. Porque no final, o pregador de ontem falou, né? O que ele falou mesmo no final lá, Salomão? Vai, ajuda aí. Enquanto eu bebo água. Ele falou que tudo era vaidade, né? De tudo que ele conquistou, nada daquilo tinha motivo para alegria. A sua alegria tem que estar em? Sua alegria está em Deus? Olha o que você está falando hoje aqui, hein? Domingão à noite a gente tem um amém para tudo quanto é coisa, né? Então dá amém quando a Márcia perguntar também, que ela fica assim, cadê o amém, né? Então, a gente tem amém assim à vontade, né? E na hora do difícil lá, você vai dizer amém também. Na hora que faltar, você vai dizer amém também. Na hora que a resposta é não, você vai dizer amém também. Porque é isso que Deus se agrada, meu irmão, é que você concorde com Ele, que você aceite o querer dEle, que você aceite a direção. Ele está ingerindo sobre a sua vida para levar você a andar conforme Ele quer, não conforme os seus propósitos, seu plano. Então não existe, meu irmão, presta atenção, projeto ou plano que perdure, apartado, arredio do propósito divino. Eu quero repetir isso para você gravar. Não existe nenhum projeto, nenhum plano que perdure, apartado, arredio do propósito divino. Então você vai ter que pegar o seu plano, o seu projeto, seja lá qual for. Faculdade, você vai ser formado o quê? O cara vai ser o crânio lá na área. Mas você tem que colocar isso debaixo da aprovação do Senhor, porque se Ele estiver no negócio, você vai ser uma bênção na sua área. Mas se isso é só o sonho do teu coração, divorciado, alienado da vontade de Deus, você vai ser o maior frustrado da face da terra. Poderá até ganhar dinheiro, mas nem isso vai ser bênção na sua vida. Isso fica corroborado, meus irmãos, na construção da Torre de Babel, lá em Gênesis 11. Eu estava lendo o livro do pastor Isaías Gomes Filho, saudoso pastor Isaltino, não Isaías, Isaltino, faleceu recentemente. Ele faz um comentário no livro de Gênesis, e ele fala o seguinte, que a expressão contida no versículo 4 do capítulo 11, lê lá depois, ela é cheia de orgulho. Além da forma como os pensamentos se expressam, encontramos a frase, façamos-nos um nome. É isso que os homens do Vale de Sinear, construtores da Torre de Babel, colocam lá, vamos fazer um nome para nós. Esse orgulho evidencia bem o orgulho no querer ser conhecido, de ser famoso. Não é isso que a turma busca aí fora? É o orgulho humano retornando ao cenário bíblico, não em expressão individual, como lá em Gênesis 3:5, quando o diabo põe na mente deles que eles seriam iguais a Deus. Lembra disso? Desse orgulho, dessa soberba. Mas agora a coisa está numa expressão coletiva, façamos-nos um nome. Meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos pensar. Que o primeiro propósito que o Senhor quer mostrar é a falibilidade dos projetos divinos.
Recente, né? Que houve morte no Everest. E tinha brasileiro lá também. Pessoal com essas ideias doidas de subir lá no Monte Everest, naquele frio geladão. Admiro a coragem desses caras, mas aí. Ele subiu, mas não desceu não. Desceu, mas desceu morto. Falibilidade dos projetos divinos. Eles são projetos falhos e que vão ter, qualquer momento, a interrupção. Por isso que você precisa declarar hoje: Deus, somente Deus. Meus projetos estão nas tuas mãos. Amém? Segundo propósito, irmão, que esse texto nos apresenta, nos versículos 21 a 22, que nós lemos aqui, diz o livro de Daniel, versos 21 e 22, ele muda os tempos, as estações, remove e estabelece os reis, é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que o conhecem. Ele revela o profundo do escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com ele. Declaração maravilhosa de Daniel na palavra. Segundo propósito, qual é? Seu poder abrangente, ilimitado, controlando a ordem natural no governo humano. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vou perguntar novamente, porque tem muito crente achando que a coisa está escambando aí, né? Quantos creem que Deus está no controle de todas as coisas? Isso é preciso ser ressaltado, meu irmão, não só domingo à noite aqui não. Não só quando o pastor pergunta, não. Mas você tem que lembrar isso na semana toda, quando você estiver diante da sua vizinha que está lá, a vida uma desgraça, que te está lá pensando em acabar com tudo, diante daquele familiar seu que está vivendo uma miséria na sua existência. Você tem que declarar: Deus está com o controle dessa situação, basta você crer nele ou confiar nele. Abra a tua boca, somos testemunhas vivas. Testemunha morta tem um monte batendo nos portões aí para falar que o leão tem a juba bonita lá, não sei de onde. Mas você tem que ser a testemunha viva do Senhor. O que é uma testemunha viva? Mostre com a sua vida. Por isso que a tua vida tem que estar em ordem, meu irmão. Tua casa tem que estar em ordem. Seu relacionamento tem que estar em ordem. Tem problema, tem encrenca, tem luta, mas põe ordem na tua casa, porque Deus pediu isso. Abraão pediu ao rei Ezequias também: põe ordem na tua casa, porque você precisa ser testemunha viva do Deus Todo-Poderoso. Para dessa vida bagunçada. É hora de pôr ordem na tua vida. O que precisa? Corre atrás e faz o que tem que fazer. Mais oração, vai orar. Mais vida na presença do Senhor, vai colocar a vida na presença do Senhor. Para de vida bagunçada, porque vida bagunçada nunca testemunhou nada para ninguém. É uma péssima referência daqueles que deveriam ser a boa referência do Deus Todo-Poderoso. Somos igreja para estar só domingo cantando, não, meu irmão. Somos igreja para mostrar a luz de Cristo para aqueles que estão nas trevas. Porque o próprio Daniel fala o quê? Que ele conhece o que está em trevas. Ele conhece que aquilo que estejam na luz sejam a luz, para mostrar a essas pessoas que há um Deus que pode mudar a situação deles. Daniel sabia que Deus é misericordioso. Por isso, obteve graça da parte do Senhor. O rei então atende a Daniel, porque o rei falou: vou matar todos esses adivinhos. E Daniel estava no meio, porque ele estava nessa turma aí, entre aqueles que eram os que eram consultados. Versos 20 a 23, embora o conteúdo do sonho ainda seja desconhecido para os leitores, esta oração revela o ponto principal dele. O sonho falará do surgimento e da queda dos impérios. Daniel reconhecia que Deus estava por detrás desses acontecimentos. Claro, poder e sabedoria não estão com os grandes reis, nem com os grandes adivinhos, e sim com Deus Todo-Poderoso e um pequeno grupo de exilados que está lá na Babilônia. Onde está o poder de Deus, meu irmão? Não é com os grandes adivinhos, não é com essa classe que está por aí, como os agoureiros da vida, como os grandes, como que chama esses caras aí? Tem um nome que o pessoal dá aí, os gurus da vida, né? Que são aqueles que são consultados e fazem lá as suas práticas religiosas ocultistas para revelar o escondido ou para trazer clareza do sobrenatural para as pessoas. Mas veja, o poder e a sabedoria não estão com essa turma, nem com esses reis, mas o poder e a sabedoria está com Deus Todo-Poderoso e com um grupo pequenininho de exilados, porque é Daniel, Sadraque, Misaías, Azarias, Ananias, né? Porque é o nome judeu deles. Esse é o Deus que manifesta. Aparente soberania de Nabucodonosor, tremendamente abalada por interferência divina, mostra o quê? Completo controle do Senhor
sobre a sua criação. Deus continua no controle e vai continuar controlando porque Ele é Deus e vai cumprir o seu propósito, levando homens e mulheres a renderem e buscarem a sua orientação, a orientação que vem do Senhor para os enigmas. Nessa delicada experiência, nós vivemos o nosso dia a dia e tem momentos que a gente fala, como há de ser isso? Como será isso? E nós precisamos do revelar sobrenatural de Deus, do manifestar de Deus. E aí, meu irmão, só tendo um relacionamento íntimo com Deus vai entender isso. Porque se não tiver, fica perdidinho que nem um Nabucodonosor. Todos em qualquer situação da sua existência serão impactados pelas não respostas diante dos questionamentos. Não é difícil ficar sem resposta, não? Diante de uma situação tão complicada. E então, nesses momentos só existe uma maneira. O Senhor vai usar seus instrumentos. E é por isso que nós entramos nessa hora, na história dessas pessoas. Homens e mulheres que se dobram, que submetem-se à vontade perfeita do Senhor. Daniel busca a ajuda dos amigos, para que eles peçam o quê? A misericórdia do Senhor. Peça que Deus tenha compaixão de nós. Estamos sentenciados. Mas vamos orar pedindo a misericórdia do Senhor e que Ele revele o mais profundo para este rei. Finalmente, meus irmãos, o terceiro propósito de Deus está no versículo 47. Veja lá, Daniel 4, 47. Daniel 2, falei 4? Vai terminando a mensagem, a coisa já vai ficar assim, né? O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses. Ele teve que pegar toda a panelada dos deuses falsos e colocar debaixo. Ele é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Os adivinhos, os bruxos e toda aquela companhia que estava lá, a cambada, porque onde foi falado em cambada? Mas essa é a cambada mesmo, essa cambada que estava aqui de adivinhos, e esses aqui falaram: quem é que vai acertar isso aí, ó rei? Ninguém consegue não. Mas tinha alguém lá que pôde. Quem era? Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem sobre quem tem o espírito excelente, que é Daniel. Esse trouxe o sonho do rei. Tu sonhaste assim, e a interpretação é assim, porque esse é o homem que está com Deus. O cristão que vive na intimidade com Deus, ele discerne a situação, não é discernido. Não é isso que Paulo fala, meu irmão? Quando você vive na intimidade com Deus, você vai discernir a situação, você vai entender o que está acontecendo ali. Pode ser sobrenatural, pode ser ocultismo, pode ser obra das trevas. O Senhor te mostra isso, te revela isso, e o Senhor te dá autoridade. Oramos recentemente por uma senhora que estava sendo atacada pelas obras do diabo por influência do próprio filho, que levou ela para tomar lá um negócio lá, o chá do daime lá. Como é que é aquele negócio lá? Diz que é santo. E a mulher via os negócios dentro de casa. Uma senhora, quantos anos? 90 e pouco já. E a mulher, lá em cima do guarda-roupa, alguém chamando ela. Ia subir, rebentava-se lá no chão, quebrava o nariz, batia o rosto. Estava lá dentro de casa, sossegadinha. Alguém chamava: vai varrer o quintal lá que está sujo, as árvores lá, está sujando lá. E ela saía lá, ia, tropeçava e caía. O que era isso? Demônio. O diabo enganando aquela mulher. Satanás é covarde, é sujo. E ele faz isso mesmo para tirar a pessoa, a paz da pessoa. E fomos orar com essa irmã, essa senhora, e ministramos em nome do Senhor Jesus. Chegamos lá de volta para ver essa senhora, rosto lindão, bonitão, né? Ela tá velhinha, mas não tinha mais nenhum hematoma. Não caiu mais, né? Tropeçou lá, mas não caiu não, porque o diabo ainda tentou, mas não conseguiu, porque ele é derrotado. E essa mulher, o filho aparece lá de novo, leva um quadro lá de uma imagem não sei do que. Sabe o que essa mulher fez? Perguntou para a filha, que é evangélica: ele trouxe isso aqui, o que eu devo fazer com isso? Teve discernimento: não posso usar mais isso, porque agora a minha vida foi tocada pelo Senhor. Discernimos a situação e temos que agir de maneira, isso é obra do diabo, então repreende esse negócio.
Vai e ora, meu irmão. Você é servo do Senhor Jesus Cristo, Cristo está no teu coração, te usa, o poder dele está sobre você. Vai lá e ora em nome de Jesus e repreende essa bandalheira do inferno na vida das pessoas. Para de ser crente de domingo, meu irmão. Tem gente que nem domingo vem, né? Mas fica aquele crente turista. Seja o cristão todo dia da sua vida. Seja o crente que é influência, não influenciado. Você tem que influenciar. Você tem que agir com o poder que o Senhor deu para você. As pessoas vão perceber a diferença em você. No mínimo vão virar a cara para você e vão chamar você de careta. Legal, eu sou careta, mas sou lindo porque eu sou de Jesus. Só eu que sou lindo. Ninguém diz amém, só eu que sou lindão. Terceira coisa que esse texto apresenta, o terceiro propósito está no versículo 47. O rei respondeu: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus sobre os deuses. Por fim, que todos declarem: Deus, somente Deus. Vamos declarar isso, meus irmãos, porque a glória devida a Deus não será usurpada por nenhum mortal, independente da sua posição elevada. Nabucodonosor podia ser o cara do momento, mas tinha um Deus que estava acima dele. E esse cara passou por várias situações, não foi só essa não. Você lembra do momento que Deus fez ele comer capim? Eita, esse momento é até hilário, né? Quis dizer que era um maioral, Deus fez o cara virar um bicho. Foi ali que começou o negócio dos lobisomens, entendeu? Não estou brincando, é brincadeira. As unhas cresceram, os pelos cresceram pelo corpo. Está escrito lá na Bíblia. Foi uma metamorfose na vida do Nabucodonosor. Imagina um cara todo cheio de pompa, comer junto com os bois, com os bichos. Deus é maravilhoso. Por isso você obedeça a ele e seja certinho, porque senão Deus vai fazer você fazer. Vai sair. Não importa a tua idade. Se é um jovem, adolescente, sirva a Deus agora. A turminha que vai batizar agora aí, só vi a Edinalha aqui. É a pessoa com mais experiência entre os outros. Mas os outros, tudo a maioria adolescente. Que idade legal. Idade joia. Eu me batizei aos 11 anos. Eu lembro muito bem do meu batismo. Lembro porque ninguém me enxergava. Eu estava debaixo do batistério, ninguém me enxergava. Eu era menor do que eu sou. Acredita, né, pastor? Não vai rir não, pastor. Mas aí, o pastor precisou pegar eu no colo e levantar para o pessoal me ver. Uma coisinha de nada. Mas aos 11 anos eu passei pelas águas do batismo. 57 eu vou fazer. É por aí, né? Servindo ao Senhor com muita alegria. E quando eu vejo adolescentes ou crianças vindo, se rendendo ao Senhor, porque esse aí tem toda uma vida para declarar que Deus somente é Deus. E você não perca essa oportunidade, meu irmão. Você que tem andado longe do caminho do Senhor aí, tem vivido para você, para com esse negócio aí, tá? Vamos viver para o Senhor, porque você quer realização? Quer ver a história da sua família ser uma bênção? Cantamos aqui que a família o quê? Canta aí. Então, que disse Josué. Então nós queremos isso. Eu tenho netos aí agora. Tenho 2 chegando mais 2. Essa turma não para também. Então, aí esses netos vão chegando. E eu quero que esses netos sejam bênção. Que eles continuem. Quando estiver lá no finalzinho, eu quero que eles estejam lá testemunhando. Isso vai depender dos filhos ensinar. Faz a coisa certa aí, viu? Os 2 aí. Os 3 aqui também. Viu, senhora? Faz a coisa certa aí. Ensina o caminho do Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. Sabe qual é o maior exemplo que você dá? É você servir ao Senhor fielmente. Não é ficar falando por Cristo Jesus, igreja, Deus. Não, você faça a coisa certa porque eles estão vendo. Hoje eu vi meu netinho cantando o ineto lá. Ele estava no banheiro tomando banho, parece. Ele estava cantando um ineto. Que coisa mais gostosa, meu irmão. Quando você vê no Face as menininhas, todo mundo dando risada. Olha que gracinha. Gracinha. Coisa do inferno. Isso é gracinha nada. Por isso a responsabilidade é tua. Seus filhos vão declarar que Deus é Deus, depende de quem? Depende de você, meu irmão. Você que está servindo ao Senhor, está chegando nesse ministério. Nós temos um compromisso aqui com a palavra do Senhor. Nós não estamos com compromisso com o templo. Tanto é que nós estamos aqui nesse salão ainda. Não estamos com compromisso com coisas grandes. Não, nós estamos com compromisso com vidas. Nós temos compromisso de levar a palavra do Senhor. Gostei muito. O culto de ontem foi impactante aqui da galera, dos jovens. Foi joia. Tem que fazer mais, todo sábado, tá? Faz, porque essa turma aí precisa vir e receber esse impacto da palavra de Deus. Eles precisam da liberdade verdadeira que foi pregada aqui. A liberdade verdadeira é só Jesus. Só Deus
Deus, somente Deus. Você precisa declarar isso hoje. Você precisa declarar isso na sua vida hoje, amanhã, enquanto você viver, para que a sua descendência declare também e viva somente com Deus. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você nesta hora. Pedir que o Senhor continue ministrando na sua vida, operando no seu viver. Faça hoje um propósito. Não vou desafiar você, não vou pedir para você levantar a mão, não vou fazer nada disso, mas faça um propósito nesta noite, depois que você ouviu essa palavra, depois desse exemplo negativo que Nabucodonosor nos apresenta por andar e viver segundo o seu querer, você coloque um propósito na sua vida, ser fiel ao Senhor enquanto você viver, não importa o que venha, coloca isso como propósito, e pede a graça do Senhor, porque não é apenas pôr o propósito e ficar fazendo pensamento positivo, até porque esse negócio de pensamento positivo não cabe no servo de Deus. Coloca o propósito e pede graça para o Senhor e fala: Senhor, me dá graça para prosseguir fazendo o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, tua palavra veio e tu sabes que essa palavra não é resultado de capacidade de homem. Essa palavra não tem nada a ver com a questão de pesquisa feita. Essa palavra tem a ver, ó Pai, com teu Espírito Santo que a mandou para o coração de cada servo teu, principalmente para o meu coração. Senhor, eu preciso que tu continue revelando o teu querer, a tua vontade na vida de cada um que aqui está. Senhor, os jovens dessa igreja, os adolescentes que aqui estão, Pai, essas pessoas estão nessa faixa de idade tão interessante e que podem ser uma referência tão tremenda no meio desses jovens adolescentes que estão sendo levados pelo tsunami das obras do inferno. Pai, que eles possam ser estes que anunciam, que eles sejam os que anunciam e falem que há um Deus e somente esse Deus deve ser adorado e glorificado. Oh Deus, queremos ser esta igreja, queremos ser esse teu povo. Usa-nos para a tua glória. Se você quer que o Senhor te use, fique em pé. Você quer que o Senhor seja exaltado e glorificado por sua vida, fique em pé e faça essa declaração mais uma vez. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar
se erga para dar